Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Câmara. Estamos aqui no Perfil Cast, o podcast da Perfil Alumínio que está acontecendo dentro da FESPA 2024, a maior feira que nós temos no setor de esquadria de alumínio. E hoje nós vamos falar sobre componente de esquadria de alumínio, um assunto importantíssimo. E na bancada comigo aqui está o nosso parceiro, nosso engenheiro, que eu queria que você se apresentasse para o público, por favor. Me chamo Vinícius, engenheiro da Perfil Alumínio. Trabalho lá na parte de desenvolvimento, basicamente. Então, um assunto sobre componente, acredito que tem total a ver sobre isso. Então, nós estamos aqui hoje, com nossos parceiros da Roto Fermax. Sim. E eu queria que agora ele se apresentasse, falasse um pouquinho mais de cada um. Por favor. Então, obrigado pela oportunidade, tá? Então, Roto Fermax é uma empresa alemã Roto, que adquiriu a Fermax aqui brasileira, duas empresas familiares. Meu nome é Wilson Chiarato, sou responsável pela área comercial, logística e desenvolvimento de produto. Sim. E estou aqui com o Valdinez, que é nosso gerente técnico. Por favor, Valdinez. Bom dia, obrigado pessoal, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Valdinez Krever e eu sou o gerente técnico de aplicação para os produtos, suporte a cliente, suporte à equipe de vendas, tudo relacionado à aplicação dos componentes Roto Fermax. Sim. É um prazer recebê-los aqui. Esse ano a Perfil fez algo extremamente diferente, né, de trazer um podcast para dentro da feira, só para a gente poder lembrar que a gente está no centro da feira, no centro do stand, acontecendo milhares de pessoas passando aqui na feira, e a gente está tendo a oportunidade de mostrar o quanto que o vidro, o alumínio, o componente é importante para esse nosso segmento, e a gente está aqui com a Sofia Salles mostrando exatamente essa eficiência. Então, assim, é bem legal a gente lembrar o seguinte, né? O componente, né? A gente saiu daquela ideia de acessório do passado e inovamos com o componente, assim como também a Perfil saiu da linha para o sistema. Queria que vocês falassem um pouquinho mais da Roto Fermax, para quem ainda não conhece, para quem está entrando no setor, apesar de ser uma marca muito conceituada, mas a gente sabe que o nosso mercado está em franco crescimento. Fala um pouquinho dessa empresa e o que ela pode trazer para a gente. Beleza. Bom, como comentei, a Roto é uma empresa alemã, Grupo Roto Frank, tá? É uma empresa que o ano que vem faz 90 anos, né? Curiosidade, o seu William Roto ele foi o criador da tipologia tilt and turn, auxílio batente. Foi ele que criou, né? E aquelas coincidências, foi em 1935, e ele começou na época, primeiro com esquadrias de madeira, e depois o mercado lá, no meio da Europa, bastante frio, as condições climáticas são bem fortes, foi para o PVC. E no sul da Europa começa o mercado de alumínio. Quando eles tomaram a decisão de expandir o negócio, né? O Brasil sempre é um lugar que chama atenção pelo tamanho, né? Então eles foram e vieram adquirir uma empresa que era uma empresa tradicional. A Fermax fez esse ano 50 anos, ela foi comprada em 2012, tá? Então desde então criou-se a Roto Fermax. E assim, é uma coisa que é legal trabalhar lá, que você equilibra um produto de alto padrão, concebido na Europa, com demandas um pouco mais fortes, né, pela necessidade climática, tá? Sim. E você também consegue equilibrar com a demanda local, né? E não é que você fala, um é melhor que o outro, não. Hoje nós temos, a Fermax consegue ter soluções contra a corrosão, por exemplo, melhores que a Roto, porque aqui o mercado exige mais, né? Então a gente consegue estar jogando com as duas condicionantes aí para atender melhor o mercado, tá? E chama atenção porque aqui o mais forte é alumínio, né? Sim. O PVC é uma parte pequena no mercado, mas a gente tem condições nesse sentido para atender alumínio, madeira, PVC de maneira bastante adequada. Sim. Isso é bacana, né? E aproveitando, acho que agora uma pergunta mais para o Valdinez, né? Nós, como sistemistas, também se identificamos muito sobre essa pergunta que eu vou fazer agora. Sabemos aí que a gente tem feira basicamente todo ano, então ano que vem é Saivetro, daqui mais 2 anos a FESPA. Como que lá dentro da Roto vocês lidam aí com essa questão de sempre ter que trazer uma inovação? A gente sabe que vai se criando uma dificuldade de sempre ter algo novo para trazer. Para vocês lá, como que vocês lidam com isso ou pensam em trazer inovações? Esse é um tema bem desafiador, né? Quando você tem feiras com um período não tão longo, sim, você desenvolver, você se manter com inovação sempre é algo desafiador. Mas a equipe equipe de desenvolvimento também coordenada pelo Wilson, está sempre buscando informações. Como nós temos
produtos lá fora que nem sempre são conhecidos ou são comercializados aqui no Brasil. Então a gente está em contato com a matriz, vendo o que eles estão lançando. Nessa feira mesmo a gente trouxe inovação de produto produzido aqui e de produtos produzidos lá fora pela matriz. Então a gente traz a forma de apresentar a solução, de validar a solução. Também nós usamos a feira como um ponto para validar o design, alteração de produto, melhoria ou incremento, né, no portfólio da Rotofermax de novas tecnologias, como a parte de vedação ou até mesmo de design de produto, funcionalidade. É algo que a gente trata no dia a dia. A Rotofermax sempre está em contato com os extrusores, com os sistemistas, buscando o que eles estão inovando e como que nós podemos agregar e dar mais qualidade à solução, né? Para que tenha uma janela com bom desempenho, com uma boa vedação. Mas é um desafio bem interessante aí no dia a dia da equipe interna lá de desenvolvimento. Interessante também é a gente avaliar que nesses últimos anos a nossa esquadria teve uma evolução considerável, né? A gente veio por muito tempo de uma esquadria básica, uma esquadria sem norma, sem nada, que também é um nicho de mercado, tem que vender, mas assim, essa evolução que os sistemistas, assim como a Perfil, vem sempre desenvolvendo, melhorando, entendendo as tendências de mercado, vai fazendo com que vocês também tenham que trazer outras soluções mais inteligentes também, né? Então isso como o Vinícius falou, é um desafio muito grande, mas também uma possibilidade também da gente trazer tendências lá de fora e aplicar aqui no Brasil. Vocês percebe que isso está cada dia maior, essa tendência? Como é que está isso? Mas isso que você falou, assim, é a realidade do mercado. Vamos falar dos últimos 15 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, como o mercado evoluiu, né? Sim. E uma das coisas interessantes, né, que a gente sempre fala assim, não é porque você procura um produto que é mais econômico que ele não tem que ter um delivery técnico. Sim. E aí o desafio do sistemista, junto com o cara do componente, junto com o fabricante, né? Que assim é uma tríade, né? Então, se um falhar, e assim, a gente tem cada vez mais... Eu costumo falar uma coisa assim, né? Não é porque... Cara, você vai cobrar barato, é preço, tá? Você não vai colocar 2 janelas, 2 portas, 2 componentes. Não, é um só. Então vamos colocar o melhor. E tem como adequar para o nível do sistema que você está colocando num apartamento, numa casa. Né? Então a gente enxerga isso com bastante... E é bom, isso é uma coisa legal. Isso. E deixa eu só continuar a pergunta aqui. Você comentou no início sobre essa ciência de vocês terem produtos lá fora, né? E ter que fazer essa equalização para o Brasil, né? Porque assim, vamos falar aí, eu participei de um projeto de um sistema em 2012 e quando a gente olhava para a Cremona, quando a gente olhava para a Multiponto, era tudo muito sensacional, né? Para a gente muito atrasado, porém, mas sensacional, 2010, era... Só que a gente batia com o quê? Com um produto que simplesmente botava na beira-mar e ele ia, com 6 meses, ele já não funcionava mais. Então, assim, eu acho que esse é um trabalho à parte, né, que vocês têm de tentar ver, isso aqui lá fora é muito bom, mas no Brasil eu posso usar, mas eu tenho umas barreiras para isso, né? Então, como abrasileirar esses produtos assim? Correto. Então, isso que você comentou é a realidade. Nem todo produto que funciona muito bem na Europa, quando chega aqui, ele funcionalmente ele é bom, mas o desempenho ao longo do tempo ele pode sofrer um pouquinho. Isso. Então a gente já tem o conhecimento de como é o mercado brasileiro, da agressividade que tem, principalmente na região de litoral. Sim. Então a gente está em trabalho sempre desenvolvendo, sempre testando produtos, testando novas tecnologias. Recentemente, durante a feira, né, Wilson, tivemos uma boa notícia. A Rotofermax está trabalhando com uma linha de componente exclusiva para a região de litoral. Ótimo. E deixar o Wilson dar aí a notícia do que foi. Desenvolver, assim, a gente desenvolvendo o produto e a gente fala que é um processo, né? Sim. Então, assim, a norma brasileira exige 240 horas de salt spray. A europeia é 480. E não vai. E não vai, tá? Então a gente desenvolveu um processo para as cremonas e o teste chegou na terça-feira, não, quarta-feira. Quarta-feira de manhã, 1.152 horas de teste salt spray. Uau, tá? Então assim, e ainda não é um produto feito com materiais não oxidáveis, né? Então no nosso produto nós vamos ter. E tem um outro ponto que é o que a gente, a Perfil, ela faz isso com bastante, de uma maneira bastante firme, a questão da manutenção.
Às vezes o pessoal fala assim, mas estragou, mas você fez a manutenção correta? Isso né? aí, Então, e eu vou tomar liberdade, Valdinez, que também falar assim, são desenvolvimentos lá fora a necessidade técnica, principalmente para essa questão de corrosão, Sim, não é tão grande como é aqui. exatamente. Então, a equipe chega na equipe do Valdinez e foi para dentro da equipe de desenvolvimento de produto, falou, escuta, eu vou fazer um contrafecho que tem uma resistência à corrosão. Então, a gente fez engenheirado aqui, validado na Alemanha, porque ela vai trabalhar com a Cremona, que é de lá. Isso. Então, eu sou obrigado a validar lá. Sim. Então, foi feito, nós temos também um contrafecho, que é um componente que vai poliamida, plástico de engenharia, junto com o inox 304. Sim. Tá? Dá vantagem do acabamento, que você pode fazer com as cores da poliamida, né? Isso. E porque que acaba acontecendo? A corrosão acaba sempre nascendo do contrafecho indo para dentro, né? Então assim, são maneiras de ir evitando esse tipo de coisa. Então assim, é sempre, eu costumo dizer assim, nós estamos longe de saber tudo, de ter o melhor produto e tal. Por isso que eu tenho que estar na rua o tempo todo, o tempo todo escutando, tá? Ou direto do cliente, ou do parceiro sistemista, falando, escuta, preciso melhorar aqui. Vamos voltar para dentro de casa e vamos procurar uma solução. Essa acho que é a chave para o setor estar sempre melhorando. Sim, maravilha. E um ponto importante, né, Wilson, os produtos já fabricados pela Roto Fermax aqui no Brasil, eles já têm esse cuidado no desenvolvimento. Esse detalhe é dos itens basicamente que vêm de fora. Sim. Justamente pelo que o Wilson comentou, lá não tem uma agressividade tão grande. Basicamente a parte de articulação ou de fecho monoponto produzido no Brasil já é em alumínio. Sim. Então ele já tem uma camada boa de proteção, né, com a pintura, e ele não sofre oxidação. A Roto Fermax também vem trabalhando dia a dia para eliminar os AMAC de alguns componentes, utilizar alumínio, utilizar plástico de engenharia, justamente para ter essa garantia de que o produto vai ter um bom desempenho independente da região que está instalado. E o tema da manutenção a gente já sabe, né? É um tema bem polêmico. Sim, sim. O consumidor final fazer manutenção, ou passar um spray, um material para proteger lá que deveria ser feito. Deveria ser feito. Não Teria que ser o padrão, exatamente, né? Falou, beleza. Já que a gente está falando meio de Europa aqui, pelo menos eu tenho ouvido um pouco durante a feira, pessoas que costumam frequentar feiras na Europa, de que alguns anos atrás era uma diferença gritante entre lá e aqui. Até em qualidade de construção de stand, de produto e tudo mais. A Roto, como uma empresa multinacional, né? Como vocês hoje enxergam essa distância entre produto, entre o que... Assim, a gente sabe que tem essa diferença entre questões de regiões mesmo, de necessidade lá ser diferente daqui, mas em relação à qualidade de produtos, de mercado, como que vocês enxergam essa distância hoje do Brasil em relação à Europa? Eu diria que isso tem reduzido de uma maneira muito rápido, né? Então, o Ricardo fez um comentário assim, poxa vida, né? A gente está atrasado. Só que assim, eu acho que o Brasil ele tem uma vantagem. Às vezes ele começa tarde. Isso. Só que rapidamente ele pula para dentro de padrões e às vezes já começa desenvolvendo de uma maneira bastante forte, né? Sim, sim. E é legal que você comentou, né? Assim, existem algumas diferenças, né? Então, por exemplo, o nosso mercado é muito caracterizado por portas e janelas de correr, maxiar e giro. Lá fora tem outros tipos de tipologia, como oscilo batente, né? Então, às vezes quando você tem a oportunidade, o grupo ele se organiza para isso, de mostrar o seu portfólio, a gente começou a despertar nos últimos 4, 5 anos, despertar o interesse de outras empresas do grupo, outras filiais, falou, cara, eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? As características técnicas, então, por exemplo, tá? Os caras quando chegaram aqui falaram, olha, vocês têm roldanas para 300 quilos? Sim. E ela é feita completamente material não oxidável? É. E ela tem regulagem? Tem. Falei, puxa vida, que diferença, né? Então, demanda que às vezes a gente tinha um braço testado até uma janela de 35 quilos. Ah, mas eu quero um braço de 40 quilos, de 50 quilos. A gente falou, ok. Olhamos o produto, falei, eu preciso de 45 dias para testar. A gente montou uma montagem, tá? Testamos aqui e a engenharia hoje, a tecnologia hoje está ajudando, né? Faz estudos dinâmicos de elementos finitos, voltou, falei, 3D, 55 quilos, tá? Foi assim, olha, área comercial, estou há 25 anos. Primeira vez que eu vi um comprador, uau, vocês conseguiram, tá? E assim, vocês são bons? Não. Pô, suar pra caramba, aprender, né? É uma coisa que a gente precisa, mas
reduziu muito essa distância, você está certíssimo. Eu acredito assim que talvez o que faz o Brasil evoluir de uma forma mais rápida seja a questão de regionalização aqui no país, né? Porque às vezes ali na Europa as necessidades sejam muito parecidas, né? Entre um país e outro. Aqui dentro do Brasil a gente tem que atender de Nordeste a Sul e para lá, e essa regionalidade faz com que a gente tenha que sair da zona de conforto para poder atender todo o cliente, né? Então a gente fala de vedação, a gente fala de componentes inoxidáveis, mas às vezes não é a necessidade no país inteiro. Então a gente isso é bom pra gente porque faz a gente evoluir, né? Então acho que Você tem que ter boas soluções em Sim, todas as áreas, né? Isso. Você tem que ter para a região litorânea, você tem que ter no sul o tema da integrada, da persiana integrada é mais forte. Quando você vai migrando de região, você vai tendo outras necessidades de outras soluções. E todas você tem que ter uma solução adequada para atender a demanda do cliente. E dividindo com vocês coisas que vão acontecer no fato de você fazer parte de um grupo, né? Sim. A gente participa das feiras lá fora, tal. Há 2 anos atrás eu fui na Veteco, que é em Madrid, na Espanha, né? E fui só eu era a Roto Fermax, Sim. né? E a gente conversando, mostrando produto, a gente foi estreitando relações. Em novembro, o Valdinez estará lá expondo com o produto da Roto Fermax, porque foi enxergado uma demanda específica para regional, sul da Europa, o norte da África, a questão do Oriente Médio, que demanda o tipo de produto que a gente tem, né? Então eu falei, cara, que honra poder estar no lugar lá fora, primeiro mundo, e nós estamos lá com o nosso produto. Quer dizer, a gente não está só trazendo o produto de lá, né? Agora A gente está levando se para lá posicionando. também. Isso é maravilhoso, né? Que é o mercado evoluindo. Isso é bacana. E eu queria ouvir de vocês o seguinte, fique à vontade para quem quiser responder, o quanto que esse trabalho da Perfil, porque assim, a Perfil a gente tem orgulho de falar que nós somos um dos maiores corpos técnicos na parte de sistemista, de representante, então soluções, e soluções rápidas, bem dinâmicas, né? A gente teve a oportunidade de receber aqui grandes fabricantes de esquadria de alumínio que citaram para a gente aqui, nossa, nós tivemos um desafio de um prédio que não teria como resolver. E quando a gente sentou em uma reunião de 2, 3 horas com a Perfil, nós resolvemos o prédio todo, né? Então a Perfil tem muito essa coisa dinâmica, né? Da engenharia na veia. E para vocês, essa parceria e também esse desenvolvimento de ter aqui um sistemista na frente, olhando com muita velocidade, eu acho que também isso ajuda vocês também nesse acelerador de produtos com mais potencial para o mercado, acredito eu. Posso começar? Por favor. Tá. Para mim, o grande destaque disso, tá, é a posição legalista da Perfil. Tá? Então, a Perfil, ela tá no DNA, é uma empresa jovem, tá? E quando ela falou, vou me tornar um sistemista, e todos os sistemas dela nasceram de uma maneira correta, norma, levantando a norma e tal. Então, assim, pra gente é uma honra, é um orgulho ser considerado um parceiro, né? E tá sempre sendo demandado nesses desafios. Ótimo. Tá? Então, assim, pra gente é bastante importante e é uma coisa realmente única. A gente enxerga isso que você falou, tem a demanda. Se você não tá junto na obra, você tá ouvindo, o Perfil vai, ou ela busca, ela vem e tal. A gente tá sendo no mercado, e isso é muito importante, tá? E a gente percebe que tá na vanguarda, né? E é isso que leva o setor para cima. Uma prova disso é os componentes da Roto Fermax aplicado aqui no stand da Perfil. E os componentes da Perfil, né? Os sistemas, né? Lá no stand da Roto Fermax. Então essa parceria tem dado certo. Então isso é importante. Que nem o Wilson comentou, um tema de legalidade, o tema dos testes também, né? Empresas que nós certificamos o nosso produto, vocês têm o certificado do sistema. Então isso vai se completando e vai agregando a qualidade ao mercado. Você vai tendo soluções que se complementam e que dão uma garantia de funcionamento, uma estabilidade para o usuário. Pode ser desde o serralheiro até o consumidor final. Então esse ponto é importante. As empresas sérias trabalhando em conjunto e desenvolvendo produtos. Perfil realmente ela tem uma velocidade grande de desenvolvimento de novas soluções. O mercado do componente a gente tenta sempre estar acompanhando, por isso as visitas, as reuniões, as conversas entre o corpo técnico, troca de e-mails, pedido de desenho, desenvolvimento, avaliação. Então a gente sempre está em conjunto aí conversando com o Vinícius e com a equipe lá para se manter atualizado do que está sendo desenvolvido e trabalhar a parte dos componentes também para que
a solução continue completa e continue caminhando. Sim, perfeito. Fica à vontade. Vocês acreditam que hoje, pelo menos assim, né? Desde que eu entrei nesse mercado há um tempo atrás, eu vejo que há um aumento do nivelamento em relação à qualidade de produto, né? Então você ia ali muito para uma linha 25, né? Que era aquele feijão com arroz básico, utilização de feijão concha. E hoje a gente começa a ver uma demanda mais para opção de cremona, canal europeu. Vocês acreditam que tem algum outro produto que é o próximo passo ou a gente está chegando no ápice de qualidade? O que vocês enxergam em relação a isso? Eu diria que a gente sempre acha que chegou no teto e daí alguém vai lá e fura a bolha, né? Um novo desafio. Então, assim, olha, assim, a graça de fazer parte desses mercados em evolução é justamente isso, né? Tá sempre olhando, assim, o que ele falou. A gente olha lá fora, o que tem, vai, começa, divide, mas a gente está de olho aqui dentro, a gente conversa com os parceiros, tá? Então vai em feira, assim, tem sempre demanda. E uma das coisas que eu acho que o sistemista como a Perfil, eles estão sempre com as construtoras, estão sempre com os arquitetos, né? Que assim, às vezes você fala, o arquiteto não é especialista, só que ele é o cara que está ali com o usuário. Isso aí. Né? Então daí ele vai e fala, puxa vida, mas você não tem isso, você não tem aquilo. Eu tenho a honra, o prazer de ser casado com uma arquiteta, né? Então assim, eu aprendo todo dia em casa. Então eles vêm com alguma tá aparecendo isso. Eu já vou, consulto em casa, tal. Então, consultoria. Então assim, é uma das coisas que eu acho para isso daí, o céu é o limite e por mais que às vezes a gente se surpreenda, não, chegou no máximo. Não, sempre tá vindo uma coisa diferente, tá? Então, na minha opinião, tá? É só não manter paradigmas para achar que você tá no limite. Sim, eu acho que essa aí é a nossa... A gente tem que ser humilde para falar, olha, cara, deixa o mercado puxar a gente que a gente vai. E você vê isso nos componentes, na qualidade dos componentes que estão melhorando, né? Com a parte de escovas, vedações, ou as gachetas, né? A parte que cada vez mais você olhava, não tinha nem barreira, hoje tem barreira, tem 2, tem 3, tem 5 barreiras já, a parte de vedação. Então você consegue melhorar uma esquadria, que nem o Vinícius comentou, 25-32. Mesmo na 25-32, você consegue melhorar o desempenho da esquadria, agregando bons componentes. É um fecho multiponto, é uma escova com barreira, é uma vedação central um pouco melhor. Então você vai melhorando o produto existente. Porém, conforme a gente tem conversado, lá fora ainda tem muito material que não é usado aqui. Muita tecnologia, muita solução que a gente acaba não utilizando. Às vezes usa em um projeto específico, e o produto acaba ficando um pouco de lado, mas você tendo o conhecimento, você traz o produto, olha, desenvolve o sistema, aplica o acessório e você tem uma solução nova. Hoje temos alçante, temos várias tipologias aí que não eram comuns. E eu queria dividir com vocês uma lição que esse cara sempre dá pra gente, né? Às vezes você fala assim, mas eu quero uma cremona, uma roldana. Aí você olha uma cremona, né? Ele me dá altas broncas. Pô, mas essa cremona aqui para PVC, por que a gente não usa aquela no alumínio? Ele falou, Wilson, ela nasce na engenharia lá diferente. Ele fala, mas jura que é tão diferente? São pequenos detalhes e ele influencia. Então o Valdinez, ele tem esse cuidado para ir buscar e falar, olha, tem que nascer no cluster correto. Então ele vem, essa aqui para PVC, ele dá para aplicar, fazer multeste nesse sentido. Esse é um cuidado importante, né? E às vezes a gente não toma esse cuidado e a gente acaba fazendo a gente frustra o cliente. Então a gente fala, olha, eu prefiro falar que eu não tenho, ou vou demorar um pouquinho mais e oferecer o produto correto, tá? E uma coisa também que eu venho avaliando é o seguinte, eu comecei com 15 anos de idade no alumínio e a gente vê o seguinte, nós tivemos uma queda muito grande das nossas esquadrias aí, 10 anos, 15 anos atrás aí, onde a gente começou a diminuir bitola e colocar aí eu falo acessório mesmo, qualquer coisa servia. E depois a gente teve uma retomada e eu creio, posso estar até falando alguma bobagem, mas eu creio que a Perfil, ela foi também uma propulsora de falar assim, exatamente isso. Não, nós vamos subir essa régua. Pô, mas o mercado está vendendo X. Não, nós vamos subir e nós vamos chamar o público que deseja isso. E a gente vê que foi um efeito de arrasto muito bom. Todo mundo veio subindo também. E aí, aonde eu quero chegar?
As tecnologias também, né, para quem não conhece um pouquinho do nosso mundo de alumínio, de componente, de vidro, elas cresceram demais. Hoje a gente tem tecnologia na engenharia, eu vira e mexe, estou lá com o Vinícius na engenharia olhando, a tecnologia a tecnologia da engenharia de vocês, do conhecimento técnico, evoluiu muito. Então hoje a gente, para poder detectar por onde o som está passando numa esquadria de alumínio, a gente não precisa mais ficar inventando muita coisa. Tem a Saldquem ali que fala assim, ó, é aqui, é aqui, parece muito fácil, mas é um baita de um estudo, e vocês também têm uma engenharia, uma tecnologia muito avançada para isso, e é bom o pessoal saber que a nossa esquadria de alumínio não é só um alumínio e um acessório, um componente, como a pessoa lá fora vai chamar, mas existe uma engenharia muito pesada em cima disso, e um estudo também dentro e fora, para a gente poder ter um produto cada vez melhor, né? Eu acredito também, Ricardo, que isso que você falou de elevar a régua, Sim. tem muito a ver com a disponibilidade de informações. Então, às vezes, quando o mercado estava tendo essa decadência em relação a ser mais leve, vender acessório, não tinha tanta informação para você buscar, né? Então, hoje, com essa informação chegando no consumidor final e no fabricante de esquadrias, essa gama de cursos, de palestras, e querendo ou não, a Perfil tem sido forte nisso e até mesmo uma precursora nisso, né? Acredito que é o que ajuda a elevar o nível do mercado, e isso é muito ótimo para a gente como sistemista e para vocês como fabricantes de componentes, né? Então, tá tudo correlacionado, né? E uma coisa que você percebe que vem mudando, né? É a questão quando você vai testar num laboratório de teste, né? Sim. Antigamente, o pessoal mandava uma laranja de amostra, né? Aquela coisa assim e tal, e depois não conseguia replicar. Isso aí. Hoje o mercado tá exigente, fala, escuta, mas cara, não são coisas diferentes. Isso aí. Então o mercado não tá mais aceitando desaforo. Isso é muito legal. Por quê? Sim. No final das contas, só as empresas sérias vão Exatamente. vão se manter. Isso aí que eu acho que é legal. É uma jornada, né, que você fala assim, pô, comecei com 15 anos, já faz uns 15 anos, né? Mais ou menos. Mas assim, é a história. Quando você vê evoluindo, você fala assim, valeu a pena. Valeu a Tenho pena. certeza que é isso que a gente... de formiguinha, né? E legal a gente entender o seguinte, eu falo isso muito em palestra que eu faço para Perfil, eu adoro quando a construtora fala assim, eu quero um teste em loco. Eu acho isso fantástico. Sim. Porque ali a gente fala o seguinte, não é o que a gente escreveu no laudo. Agora a gente tem que honrar o que está no laudo. Sim, então não é só fazer um laudo, dar aquela maquiada. Para quem não sabe ler laudo, olha ali, ó, passou em tudo. Né? Quando a gente vai folheando e a gente vai junto ao Vinícius e os outros engenheiros, fala aí, Ricardo, ó, tenho aqui um problema, tem aqui, a gente vai encontrando. Agora a construtora está começando a falar assim, não, tudo bem, 31 dB, é isso, aí. Beleza, me mostra aqui. Me mostra aqui aonde o meu consumidor vai usar. Eu falo que enquanto mais tiver essa exigência da construtora, mais vai nos forçar a ter produtos de qualidade, com mais eficiência, e os nossos concorrentes terão que fazer o mesmo. E para fazer o mesmo tem custo, tem tempo, tem tecnologia, e muitos não vão conseguir. Então a gente consegue o quê? Ter, até mesmo falando de concorrência, uma concorrência saudável. Ó, nós estamos com um produto brigando aqui, mas com produtos no mesmo sarrafo, na mesma linha. Não A por B aqui. Então eu acho que isso também vem ajudando muito a gente também, essa exigência lá da ponta, né? Como o Vinícius falou, e você também comentou, o cliente está ficando mais exigente e mais esperto com isso também. Né? Então isso aí é muito bom para todos nós do setor. Outro importante aí que o Vinícius comentou também é o fato de vender o sistema, vender a solução completa. Sim. Ótimo. Que ainda às vezes acontece o cliente misturar o tema dos acessórios, né? Pega a maçaneta de um fornecedor, a roldana de outro, no final você pode ser que funcione, mas caso não funcione, aonde está a falha? Isso. De quem você vai cobrar? É. Quando você tem essa parceria, você vende a solução completa, você está resguardado. Sim. Você tem a Perfil, você tem a Rotofermax, são empresas sérias e vão te dar o respaldo e entender o que está acontecendo, né? Caso tenha algum problema. Então, a venda da solução completa, para mim, é algo que todo serralheiro deveria utilizar isso. Deveria prezar por esse ponto aí. Sim, um ponto bem importante. Meu amigo. Tecnologia subindo, nossos componentes subindo, nosso vidro subindo, nosso alumínio subindo, nosso cliente. Deixa eu contar um case para vocês, que eu até contei em outro podcast, mas vale a pena eu ressaltar. Eu sempre fui muito crítico a visitar um decorado. Né? Porque o apartamento decorado, ele é lindo.
Não tem Laranja sonho, até mostra. Só que, primeiro, que não é real aquilo, você não compra aquilo, né? Você está comprando o apartamento no osso. né? Segundo, tem tudo no decorado, cama, colchão, coisa linda, cortina, automação, tem tudo. Ele serve para vender o sonho, né? Sonho, mas não tem as nossas esquadrias. As nossas esquadrias são escondidas. Sim. E eu tive a oportunidade de, alguns meses, inclusive esse conteúdo eu vou lançar ele em breve, eu fui visitar a Plaenge, e quando eu cheguei na Plaenge, quando eu cheguei na sala, eu vi a esquadria do lado, como se fosse um objeto de decoração. Na cozinha, quando eu cheguei, eu vi a esquadria. Quando eu cheguei no quarto, o sensor detectou e abriu a persiana integrada. Eu falei, bingo, é isso. Se eu for um consumidor final, que eu estou comprando um apartamento de alto padrão, eu preciso saber quais as esquadrias que estão ali. Faz sentido com o que eu estou pagando? Né? Então eu fiquei ali, eu tinha pouco tempo, 1 hora, eu falei, não, eu falei com o Ronaldo, eu falei, se vira, você vai ter que me mandar de novo para lá, que eu quero ficar um dia lá dentro do decorado. Aquilo eu tenho conteúdo ali para a gente poder incentivar muito mais empresas a valorizar nas nossas esquadrias, assim como valoriza piso, louça, metal, e o consumidor final que está comprando uma casa daquela, um apartamento. Será que ele sabe que a esquadria também faz parte de um pacote de qualidade, eficiência, segurança? Então, assim, esse é um lado que esse ano a gente trabalhou, e ano que vem aqui na Perfil eu vou trabalhar muito. Mostrar assim, vamos abrir a cortina. Sim. Vamos ver o que está por trás. E o ponto, né, Ricardo, assim, quando você compra o imóvel, você troca o piso, Sim. você muda tal. Esquadria você não pode. Não pode. Então, assim, o cara vai, olha, ele toma uma decisão, talvez da vida, de Sim. comprar o imóvel e não viu uma porta que não vai poder mudar. Exatamente. Então e é exatamente isso que a gente preza também. Fala, escuta, tem que mostrar para o cliente a importância, né? E assim, às vezes eu falo assim, pô, não é só acústica, estanqueidade e tal. Hoje, preocupação com ergonomia. Isso. Então você vai a uma janela, uma porta, ela tem que correr de uma maneira. Sim. A população está envelhecendo, né? Então a gente tem que cuidar disso, tem que pensar nisso. Investimento da vida, né? Então você compra hoje com uma certa idade, se você ficar lá a sua vida inteira, em determinado momento você tem que ter uma acessibilidade maior. Né? Então é isso que tem que ser levado em conta. Né? E até mesmo puxando um pouco mais para antes, digo, durante a faculdade de engenharia, por exemplo, é um assunto que não é abordado. Não é uma pena, né? Ali é assim, algo focado para outros assuntos, e a esquadria é como se fosse ali um local para você tapar um buraco, né? Deixa por último que a gente resolve, né? Não aí pode. você começa a encontrar empresas que hoje fazem uma esquadria por dentro da existente. Isso. Que não pode Não mudar pode a mudar. fachada. É. Que o Wilson comentou, você não consegue tirar. Aí o que você faz? Vai lá e investe em uma janela Isso. sobre outra janela. Sim, sim. Pra você Poder ter. resolver um problema, né? Que não foi Exatamente. pensado lá atrás, né? Exatamente. Pessoal, o papo é maravilhoso, né? A gente ama o que a gente faz, a gente gosta muito e teríamos papo aqui pro dia todo e ficaria muito gostoso, muito suave. Eu queria agradecer imensamente, a disponibilidade de vocês. A gente sabe que feira é muito corrido, é uma loucura de trabalho, e vocês aqui dedicarem um tempinho aqui para a gente poder bater esse papo gostoso e poder levar um pouquinho mais de informação para o mercado. E eu queria as considerações finais de vocês. Pode começar por você. Tá? Não, mas agradecer mesmo a presença de vocês. Como a gente diz, isso daqui é algo que faz o nosso mercado crescer e evoluir. Né? Estamos saindo à frente de muitas pessoas e agradeço pela presença de vocês, pela oportunidade aqui da gente poder bater esse papo. Como o Ricardo falou, gostaria muito que durasse o dia inteiro, né? A gente tem muito assunto para falar, mas acredito que não faltarão oportunidades. Sim. Então, muito obrigado pela presença. Com certeza, são 4 apaixonados, né? Então, faltava cervejinha. Tá? Isso aí ia ficar perfeito. Assim, é o papo de boteco mais interessante do mundo. Isso aí. Mas o ponto é o seguinte, primeiro agradecer o convite, assim, né? E assim, é aquilo que eu falei, assim, é uma honra conseguir estar junto com uma empresa com essa preocupação de legalidade, que a gente tem espaço de diálogo, de receber críticas e de criticar, porque só assim é que nós vamos melhorar, tá? Então, assim, a gente agradece bastante aí a oportunidade que a Perfil está nos dando. É nossa. É isso aí. E referente à parte técnica também, Perfil sempre desafiando, sempre lançando novos produtos. E esse contato que temos aí com o Vinícius, com a equipe técnica toda da Perfil, para nós também é um prazer, cara. É algo desafiador no dia a dia, sempre corrido, né, Vinícius? Os projetos são super rápidos aí, tem uma velocidade às vezes diferenciada,
E é muito bom, cara, é importante para nós, é importante debater, trazer para o pessoal também informações, discutir o tema, Sim. falar sobre o tema, falar da importância da janela, do componente, sabe? Trazer isso para dar uma luz para isso, né? Trazer um tema mais pontual, assim, conversar, desempenho, solução, acessório, sistema, Sim. muito bom. E para a gente encerrar aqui, a Perfil gentilmente deixou aqui 2 lembranças para vocês, tá? Muito obrigado. E como esse Perfil Cash é algo novo para Perfil, é algo para poder trazer mais maturidade para o mercado, mais conhecimento e a gente poder dividir isso em conjunto, a Perfil também pediu para entregar para vocês aqui uma homenagem aí por essa participação de vocês, para poder a gente deixar esse momento aí registrado, que para a gente é muito importante, né? Porque a gente tem certeza que esse conteúdo vai rodar o Brasil todo e levar muita informação e conscientização para as pessoas também, tá bom? A gente agradece vocês, obrigado por tudo. A gente que agradece. E para você que está assistindo a gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar aqui, disponibilizando o tempo de vocês. Espero que esse nosso conteúdo com essas feras aqui possa ainda mais elevar o conhecimento técnico de vocês. E lembrando que nós estamos no Perfil Cash dentro da FESCOA 2024, fazendo esse podcast enquanto lá fora o mundo não para, milhões de pessoas lá fora, vendo stand, criando cada vez mais possibilidade de negócio e você também aqui aprendendo com a gente. Obrigado por estar com a gente e até o próximo Perfil Cash.